Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz acreditam que ter sido contaminado com o vírus da dengue influencia a forma com que o organismo se comporta caso seja infectado pelo vírus da Zika. É o que aponta uma pesquisa publicada na revista internacional Scientific Reports, voltada para ciências naturais. O estudo mostra que há relação entre a dengue e a zika, que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Os dois são causados por vírus que têm semelhanças estruturais. São os chamados flavivírus. A pesquisa analisou os dados de dengue e zika disponíveis no SUS e os casos de recém-nascidos com microcefalia. E os resultados mostram que a imunidade anterior ao dengue tem papel na quantidade de casos de microcefalia. Pelo estudo, nas regiões em que houve epidemia de dengue pouco antes da de zika, houve menos casos de microcefalia. Já nos locais em que houve um período maior entre as epidemias e que por isso a taxa de anticorpos foi reduzida, o número de casos de microcefalia foi maior. Se você tem uma reinfecção recente, você tem mais anticorpos e esses anticorpos vão decaindo com o tempo. Então, as populações que tiveram grandes epidemias de dengue, elas teriam uma imunidade mais forte contra o Zika, que estariam protegendo contra os desfechos do Zika, que no caso que a gente estudou foi a microcefalia. Enquanto que quando essas últimas grandes epidemias foram há mais tempo, esses anticorpos já estariam no nível mais baixo e isso estaria aumentando o risco de terem microcefalia após a epidemia de Zika. Zika já tinha tido em vários lugares do mundo e nunca tinha sido se relacionado com microcefalia. De repente, no Nordeste, tem um episódio, que foi uma neonatologista que me relatou, de 9 bebês no mesmo dia, numa mesma maternidade, nascendo com microcefalia. O que a gente observa é que existe uma relação que nós não podemos dizer que é causa, a gente não tem certeza, existe uma incerteza em relação a isso, mas nós acreditamos que existe uma relação, sim. E aí, os mapas que a gente desenvolveu no artigo, que mostram essa relação de uma maneira bastante clara. O mês de março começou e com ele a campanha Março Amarelo para conscientizar as mulheres sobre os sintomas e tratamentos da endometriose. Há 9 anos, Gilmara descobriu que tinha endometriose. As fortes cólicas menstruais foram os primeiros sintomas, dores que impossibilitavam a professora de trabalhar no primeiro dia da menstruação. Durante muito tempo, sentindo dores horríveis, mal-estar, além da gente estar ouvindo, além de ouvir, você é fresca, que nada, todo mundo sente cólica, que cólicas são essas, que você sempre passa mal, se era na época da escola, eu ia para casa, se era no trabalho, eu tinha que ir para emergência, tomar medicação. Além de conviver com os sintomas, Gilmara teve o intestino, trompas e ovários comprometidos pela doença. Fez o tratamento, mas o pior foi quando descobriu que não poderia engravidar de forma natural. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma estimativa que cerca de 6 milhões de brasileiras têm endometriose, de 10 a 15% das mulheres com idade fértil de 15 a 49 anos. A doença crônica inflamatória é uma das causas da infertilidade feminina e que na Bahia atinge cerca de 60% das mulheres que pretendem engravidar. Aquela cólica que você usa uma Novalgina, que você usa um Buscopan, que você tem em casa e aquela cólica não melhora, ela não cede. Às vezes ela impede você de exercer suas atividades, de ir ao trabalho, de ir à faculdade. Às vezes impede você de realizar até suas atividades dentro de sua própria casa. Às vezes, quando você não consegue melhorar de forma alguma, você procura ajuda no serviço de emergência e toma remédio na veia. Essa dor, ela não pode ser encarada como normal. É durante o Março Amarelo que a população é conscientizada sobre a endometriose, doença que, além de causar a infertilidade, provoca prejuízos sociais. Os prejuízos sociais relacionados à dor é muito grande. É tido como uma mulher que tem frescura, uma mulher que não consegue trabalhar, não tem sua atividade produtiva
muito acentuada por conta da dor que ela sente, que muitas vezes não é levada em consideração pelos colegas de trabalho, até pelos próprios familiares. Foi após o tratamento com cirurgia robótica que Gilmara teve melhoras e pôde realizar o sonho de ser mãe. Meu milagre que chegou, a glória de Deus. Pois é, porque é uma luta, só sabe mesmo quem vive. Crianças que consomem frutas, legumes e verduras na alimentação têm maior garantia de boa saúde. Por isso, é importante ficar de olho na lancheira da garotada. Banana, maçã, pera, laranja, legumes e verduras. São alimentos que não podem faltar na lancheira diária da pequena Sofia, de 8 anos. Ela passa o dia todo na escola e sabe da importância de consumir alimentos saudáveis. É muito bom para a gente crescer e ficar forte. Mas nem sempre foi assim, é o que diz a mãe dela. Sempre mandava cookies, biscoitos, principalmente aqueles biscoitos recheados, que ela gostava muito, com a criança que não gosta. Mas aí, com a conscientização do nutricionista, eu mesmo tive essa modificação até mesmo dentro de casa e isso remetiu também, refletiu na lancheira dela. Esta nutricionista fala da importância de se oferecer alimentos saudáveis às crianças, desde os primeiros anos de vida. Ela lembra também que o trabalho tem que ser conjunto, entre pais e a escola. Tem que ter sempre a participação das crianças, certo? E está colocando sempre várias opções na lancheira, como fonte de carboidratos, proteínas e vitaminas e minerais. Nesta escola, as crianças adoram participar do projeto Vivência na Cozinha Experimental. Aqui, elas são orientadas e incentivadas a degustar diversas frutas. Nós temos saladas de frutas, sanduíches naturais, os salgados são todos assados, para poder variar para os meninos e oferecer uma alimentação mais saudável. Em Campina Grande, cerca de 700 crianças com deficiência ou dependência são atendidas dentro do programa de educação especial do município por quase 300 cuidadores. Esse trabalho é importantíssimo para que esses alunos possam aprender e conviver com outras crianças em uma escola regular. Dar à luz a uma criança especial mudou a vida de Fernanda. Há 3 anos, ela se dedica totalmente ao tratamento e melhoria da qualidade de vida do filho. Enzo tem microcefalia e hoje começa mais uma etapa importante, a rotina escolar. O Enzo é uma criança com 3 anos agora. Ele tem a síndrome congênita do Zika vírus, foi porque eu tive a Zika na gestação e ele nasceu com umas dificuldades psicomotoras. E hoje ele tem 3 anos, ele não senta, não anda, não fala, mas é uma criança assim, muito alegre, ele presta muita atenção em tudo. E a gente veio para cá na intenção dele desenvolver mais, conviver com crianças que são normais, e tentar aprender outras coisas, Para auxiliar Enzo nesse processo de adaptação a uma nova rotina, o pequeno vai contar com o apoio, carinho e atenção de uma cuidadora. Durante todo o ano, a Líria vai acompanhar ele na escola, ajudar nas atividades, na alimentação, na troca de fraldas e dar todo o suporte necessário. Assim, essa mamãe aqui vai ficar com o coração tranquilo. A Líria já está estabelecendo vínculos com Enzo, entendendo o passo a passo para cuidar do pequeno. Ela é pedagoga e mãe, por isso sabe bem a importância da profissão que desempenha agora, para garantir a inclusão e o desenvolvimento de Enzo e de outras crianças que possuem alguma limitação. Eu lembrei logo dos meus filhos, uma adaptação como de fato, assim, como se fosse um filho também. Porque quando você tem uma criança, você se adapta ao jeito daquela criança, do mesmo jeito vai ser com Enzo. Como é Enzo? Enzo é um menino tranquilo, alegre, muito feliz, esperto e gosta muito de interagir com outras crianças também. Além de transmitir segurança para as mães, o cuidador ajuda o professor e aos demais alunos a entenderem o comportamento diferenciado
ou tratamento especial que algumas crianças necessitam. Tudo dentro do respeito. Segundo essa gestora escolar, cada cuidador pode se responsabilizar até por 3 crianças, dependendo da necessidade de cada uma. O município hoje conta com um número de 700 crianças matriculadas no sistema, né, com várias deficiências ou várias limitações, e um quadro de mais ou menos 300 cuidadores, né? Esses cuidadores estão nas nossas escolas e creches, vai depender muito das limitações das crianças. Alguns cuidadores tomam conta de uma criança, outros de 2, outros de 3. Vai depender muito da limitação apresentada por essas crianças. Agora, como é que esses cuidadores contribuem com o desenvolvimento delas, ajudam ao professor e integram essas crianças aos demais alunos das salas de aula? Bom, aqui na creche Célia Márcia nós contamos com 9 cuidadores para 10 crianças. Uma cuidadora está à disposição de um autista e de uma criança com paralisia cerebral leve, e as outras estão à disposição de uma única criança, né? E essa inclusão é feita naturalmente. Nossas crianças, você sabe que criança não tem diferenciação, né, de quem tem deficiência ou não. Então a interação, a inclusão é muito natural, tanto das crianças ditas normais, como das famílias também dessas crianças. As mães das crianças com deficiência vivem dentro da nossa creche, no momento que elas precisarem, que elas quiserem, né? A gente tem um horário flexibilizado, porque elas também têm atendimento fora. E a gente flexibiliza muito as entradas e as saídas das crianças. Então, tudo é muito natural. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.